Vamos fazer um contato, então, com o Áureo. Tá por aí, Áureo? Olá, Luiz, tá me vendo aí? Tô bem, tô escutando. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, Luiz, boa noite a todos os participantes. Caí de paraquedas, agora estava só acertando o equipamento aqui, Luiz, não consegui prestar bem atenção no que você estava dizendo antes. Não, mas tranquilo, é porque a gente sempre traz os alunos para apresentarem seus trabalhos, né? Para que a gente possa contribuir com eles, né? Porque a gente sabe que é um processo de destruição, né? E depois de construção, né? Então, esse é o processo para gerar o conhecimento que a gente precisa, né? Então, é um processo interativo, isso vai durar até a banca, né? E a gente faz mensalmente isso com os nossos alunos, né? Então, o Marcelo já passou por isso, já que eu vou participar da banca dele? Já, o Marcelo já participou. O Marcelo já passou umas 3, 4 vezes e foi refinando o trabalho dele, né? Então, esse é um processo bem legal que a gente tem, tá? Ó, o Marcelão aí, ó. Boa noite, Áureo. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Então, Boa noite, Marcelo. Foi bem sofrido esse caminho. E ainda está em construção o final aí, né? Mas é muito importante a gente passar por todas essas etapas para também evoluir, né? Eu acho que faz parte da evolução do trabalho e também faz parte da evolução do que a gente vai entregar no final aí. Então, bem importante. Sem dúvida. Ok. Áureo, podemos começar a nossa conversa, então? Podemos? Vamos lá, Luiz. A gente está gravando isso, tá? Depois eu te disponibilizo também para a gravação, sem problema. A gente tem uma plataforma, que é a plataforma da Univale, né? Então, a gente é obrigado a usá-la. É uma plataforma muito legal, só que ela não permite que a gente faça transmissão ao vivo para o YouTube, porque ela já é o próprio tipo de YouTube, assim, vamos dizer, né? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, né? Agradecer a sua presença, né? Nós somos o grupo NPPlog-I, que é o Núcleo de Pesquisa, Produção, Logística e Inovação. Então, nós trabalhamos com essa área de cadeia de suprimentos e acredito que a TOC, eu sou muito fã dela, né? Já há mais de 30 anos que eu li o livro do Goddard, tá aí atrás, né? A Meta. Tá ali. Achei muito bom desde a primeira vez, eu gostei muito desse livro. E o último livro que tu me presenteou lá também, muito legal, muito interessante. Conseguiu dar uma lida lá? Já deu uma olhada, Luiz? Já li, já dissequei ele muito rápido. Eu gostei muito também. Depois a gente vai discutir ali, eu tenho várias perguntas aqui, mas a gente também vai abrir depois para eles. Então, o NPPlog-I, o foco na nossa pesquisa é pesquisa aplicada, porque nós somos estamos linkados com o programa, né, de mestrado profissional em administração, cujo os eixos de pesquisa são gestão, internacionalização e logística, tá? Que é o PMPGIL. E esse programa ele é vinculado à Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, né? Então, o nosso objetivo enquanto grupo de pesquisa é fazer pesquisa aplicada, ajudar as empresas a fazerem a melhoria que elas necessitam, né? Trabalhar pelo sucesso delas. E nós temos três linhas de pesquisa bem específicas no nosso projeto aqui. Uma é projeto e gestão de cadeias, então tudo que está relacionado a isso. Aí a gente usa simulador, as técnicas Lean, TOC, né? O Marcelo está fazendo na outra linha de pesquisa, que é a avaliação de desempenho de cadeias de suprimentos, que aí ele vai trabalhar
para identificar aí, usando a abordagem do TOC, Teoria das Restrições, e a outra é gestão de cadeias, né? Que é gestão estratégica de cadeias, que é uma outra vertente importante, que é tu alinhar a tua estratégia com a tua cadeia, né? Ou seja, a estratégia de cadeia operacional com a estratégia competitiva da empresa. Então, são 3 linhas de pesquisa bem específicas. Mas peraí, eu me perdi, Luiz. Quais são as 3? A primeira é o desenho, né? Desenho, projeto e gestão da cadeia. A segunda, avaliação de desempenho. Tá? Avaliação de desempenho. Cadeia. E a terceira gestão estratégica voltado mais para inovação da cadeia, né? Trazer essa questão de inovação para o nosso meio. E nós gostamos de trabalhar aí com várias empresas. Então, nós estamos aqui na Itajaí, que é uma região onde a logística é muito forte, né? Somente a logística internacional, importação e exportação. Vários players mundiais aqui, que são donos de portos, né? Então, é muito interessante nesse sentido. A cidade cresceu bastante em volta desse porto. Então, é uma honra, então, recebê-lo, né? O nosso convidado, então, ele vai se apresentar, né? CEO da Goldberg Consulting Brasil, então, tem de experiência aí há vários anos nessa área, como TOC, né? Trabalha aí como consultor, também está em várias empresas, ajudando, né? Empresas familiares, né? Esse tipo de coisa. Então, Áureo, por favor, nós vamos bater um papo, né? Olha, tu vai explicar aí o que é esse mindset da teoria das restrições aí aplicados à cadeia, e depois a gente vai fazendo perguntas, né, ao final, sobre o que ficar aí claro. Ok? Tá ótimo, Luiz. Então contigo. Tá. Pessoal, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Eu que agradeço, é uma honra sempre estar falando com a universidade, com o meio acadêmico, né? Com pessoas jovens que estão aí construindo, aprendendo. Eu vi só o finalzinho aí do speech do Luiz, né? Falando sobre a importância de dar uma fundamentação teórica, de realmente agregar valor para gerar mais conhecimento. É tudo que a gente precisa no Brasil, no mundo, mas vou falar de Brasil especificamente, sobretudo agora, né, depois da pandemia, depois de todo o estrago econômico que está sendo feito no país. É impressionante, não, Luiz? Nós começamos com um problema de saúde pública, né, virou rapidamente um problema político, está todo mundo mais interessado em derrubar esse ou derrubar aquele do que realmente resolver o problema, né? A nossa imprensa está fazendo um papel péssimo, na minha opinião, desculpe entrar nesse tema, mas a consequência é uma crise econômica sem precedentes. A gente tem que estar bem preparada para o que vai vir por aí. A gente trabalha no mundo inteiro, eu tenho muitos clientes dos Estados Unidos, vou frequentemente para lá. Lá também o problema é seríssimo, então todas as consequências econômicas, que vai tirar vidas também, que vai, né, destruir um pouco do sistema de saúde, do emprego, da renda. E aqui a gente é uma incerteza, né, o que vai acontecer no Brasil. Agora, independente do que o futuro nos demonstrar, né, está na nossa mão, como executivos, como empresários, né, como pessoas, estudantes, professores, que agregam valor para a sociedade, gerar inovação, gerar soluções criativas para a gente voltar a ter alguma competitividade internacional e geração de riqueza e bem-estar para a nossa população. Então, realmente, Luiz, é uma honra estar com vocês, né? Eu realmente acredito que o Luiz falou do mindset da TOC, né? Pode agregar bastante nesse desafio que a gente vai enfrentar, tanto em termos, digamos, profissionais, né, nas empresas, nas soluções de supply chain, que nós vamos botar foco aqui. Também, pessoal, eu quero motivar vocês para ouvirem, né, que nem a gente, eu morei em Portugal já, como ouvidos de ouvir, que nem eles dizem lá, né, para trazer esse mindset, vocês podem levar isso para a vida pessoal também, para o crescimento pessoal e profissional de vocês. A minha esposa, por exemplo, faz coach executivo, né, e trabalha direto com esse mindset de TOC. Eu vou querer passar para vocês, o objetivo, né, Luiz, com um tempo curto, como nós temos agora, é motivar para que vocês na universidade, o corpo docente e os alunos, né, se interessem em saber mais
Nós na Golder temos todo o interesse em fazer parcerias, em divulgar cada vez mais esse conhecimento, tá? Colabora nas linhas de pesquisa, é uma honra lá estar na banca do Marcelo, vendo o trabalho dele, então a gente quer incentivar isso cada vez mais. Então, existem várias formas de colaboração da Golder Consulting, que é o nosso braço de consultoria, da Golder School, que é o nosso braço de treinamento, né? Nós estamos lançando agora esse mês ainda o Golden Circle, que é uma comunidade, né, sobre TLC, que nós vamos convidar vocês para participarem. Existem várias formas de colaborar e nós vamos ter todo o interesse possível. As 3 linhas de pesquisa que você disse aqui se encaixam perfeitamente, ou melhor, a TLC se encaixa perfeitamente como um referencial teórico a mais e, sobretudo, uma forma prática de acelerar resultados. Então, eu vou só dar essa introdução para vocês. Né, já devem ter visto que eu sou gaúcho pelo sotaque, eu moro em São Paulo, né, mas eu acho que mais uns 20, 30 anos eu perco o sotaque, ninguém vai reparar mais. Né, sou do Rio Grande do Sul, morei toda a vida em Porto Alegre, moro um tempo em São Paulo. Evidentemente, muitos clientes, muitos amigos em Santa Catarina, né, Jaraguá, Joinville, Blumenau, Itajaí, eu não me lembro se tem clientes específicos, claro que eu já passei várias vezes por aí, a gente obviamente tem contato com o Porto, com toda a operação, né? Então, realmente é um prazer estar falando para vocês. Eu sou engenheiro eletrônico de origem, trabalhei muitos anos na Siemens, né, numa multinacional em Gravataí, que produzia componentes eletrônicos. E no MBA, Luiz, eu li um livro, A Meta. Interessante, esse negócio faz sentido. Pessoal, eu juro para vocês que não é conversa de consultor. Eu fui para a nossa operação, né, mano? E foram 2 semanas para dar resultado. Acelerar a produção, diminuir o estoque intermediário, melhorar, né, o estoque, melhorar a qualidade do serviço, de entrega, etc. E aí comecei a me aprofundar. Nós tínhamos uma fábrica em Manaus, na Zona Franca de Manaus, fui para lá aplicar as mesmas coisas. Um amigo meu me viu, né? Poxa, mas é mais consultor do que executivo. Era na época lá da lei da informática, do Collor, uma multinacional de eletrônica estava começando a não ser um bom ambiente para trabalhar. Terminei sendo convidado para uma consultoria, entrei numa consultoria em Porto Alegre, muito voltada para a empresa familiar, por isso que o Luiz citou essa questão da experiência com a empresa familiar. Participei de vários conselhos de administração, etc., que também dá uma boa visão de negócios, né? E foi crescendo. Eu mudei para Portugal, toquei a nossa filial lá. Quando eu voltei para o Brasil, passei 2 anos em Portugal, voltei para o Brasil, fui pegando outros clientes grandes, e aí o próprio Eliahu Golder, que é esse cara aqui atrás de mim, Dr. Eliahu Golder, daí vem o nome da nossa empresa, o cara que escreveu o livro A Meta, que criou a teoria das restrições, veio para o Brasil para lançar uma solução para varejo, supply chain. Né? Eu tinha um grande cliente na época, que era a loja de Riachuelo, tinha entrado lá, acho que vocês conhecem, né? Riachuelo, Guararapes, uma operação gigante. Tinha entrado lá pela questão da empresa familiar, conheci o Golder, meu guru, pessoalmente, né? E começou o namoro e pronto, começou a operação do Brasil, eu terminei pulando de lado para a Golder. E hoje sou um partner global da Golder. Eu imagino, né, até pela natureza do curso, que muitos de vocês conhecem um livro chamado A Meta, foi o livro, né, que o professor Luiz se referiu. Foi o primeiro livro lançado pelo Golder, quase 40 anos já atrás, já 35 anos, uma coisa assim. E foi na forma de um romance. Para aqueles que não conhecem, eu recomendo fortemente que leiam, ou pelo menos entrem no YouTube, certo? Botem no YouTube A Meta, o filme, em português. São 45 minutos, pessoal. É imperdível. É um filme antigo, a gente não refaz ele novo por direitos autoriais, é uma confusão aí de filme, tá? A gente investe muito em comunicação, depois eu falo para vocês, temos várias ferramentas, o Golder Marketing Group, com o canal, a TLC TV, mas esse filme em si, enquanto filme, a gente não pode relançar. Então é esse antigo, né? Mas ele tem uma boa ideia, no resumo do livro, mostra para vocês o início da TOC. TOC vem de Theory of Constraints, que é teoria das restrições em inglês, né? E por que teoria? Ele era um físico, né? Trabalhava com programação finita de chão de fábrica, otimização de sistemas complexos, né? Pesquisa operacional, esse tipo de solução. E ele viu que tinha algo errado ali, que precisava encontrar uma outra maneira de resolver problemas complexos, como uma supply chain. E daí veio, então, a ideia de trazer o approach das ciências hard, da física, para a ciência soft, para a gestão. E como um físico, né, teoria da relatividade, teoria dos jogos, veio esse nome, teoria das restrições. E eu já vou explicar para vocês,
O Luiz falou que é o livro, né, de cabeceira. Como é que isso funciona? Bom, o nome Golder é um nome muito famoso, ele virou um desses gurus de gestão, nunca se preocupou muito com marca, então Golder tem por todo lado, pessoal. Tem outras empresas de consultoria chamada Golder, inclusive no Brasil, Golder Associados, Instituto Golder, tem no mundo inteiro. Se vocês forem para a internet e quiserem pesquisar alguma coisa, Golder Consulting ou Golder Group, somos nós, a empresa dele mesmo, fundada por ele, né? Vai ser um prazer. Me procurem no LinkedIn, tá? Áureo Vilagra, que conecte comigo. Qualquer um de vocês pode fazer contato direto, fazer mais perguntas, pedir material. A gente realmente incentiva que se conheça mais e mais de TOC. Vai ser um prazer responder diretamente qualquer um de vocês, ok? Basta se conectar lá comigo no LinkedIn. Então, tem esse nome, né? Golder Consulting, a sede em Israel. Nós temos uma operação no mundo inteiro. Japão, nós somos realmente muito grandes, governo japonês, praticamente todas as grandes empresas, Toyota, Sony, Panasonic, Mazda, trabalham com a gente. Na Índia, nós somos muito fortes também, o grupo Tata, que é um dos grandes grupos empresariais da Índia, 100% das empresas usam TOC. O chairman do grupo Tata fez o prefácio da edição de aniversário do livro A Meta na Índia. Então, no mínimo, 25% do PIB da Índia usa TOC, são nossos clientes, fora outras consultorias de TOC que são grandes, tem grandes consultorias lá também. China, nós estamos crescendo, somos pequenos, a China tudo é enorme, né? Nós estamos crescendo bastante. Na Europa, a gente tem uma operação que não é tão grande, eu cuido de Portugal também, sou o CEO para Portugal. Tenho um cliente na Alemanha, mas por motivos históricos, nós não temos escritório, não somos realmente grandes lá ainda. Estados Unidos, a gente tem uma operação muito interessante. Nós somos meio cruzados, tá, pessoal? Eu sou o CEO para Brasil e Portugal, por motivos óbvios, né? Mas tem clientes na Europa, tem clientes outros fora de Portugal e nos Estados Unidos. É meio matricial. Lá nos Estados Unidos, a gente trabalha com o governo americano em várias frentes, né? O DLA, que é Defense Logistics Agency, toda a logística, todo o supply chain militar dos Estados Unidos, os nossos softwares para balancear estoques, claro que não as bombas atômicas, né, Luiz? A gente não tem visibilidade disso. Mas, sabe, cara, tem que ver a loucura. São trilhões de dólares, é claro que não posso dar nem número, né? Em armamento comum, convencional, peça de reposição, tanque de guerra, avião. É um supply chain enorme, com uma variabilidade enorme, né? Força Aérea Americana é nossa cliente. O estado de Utah, por exemplo, né? Isso vale a pena se entrarem no LinkedIn, procure uma pessoa chamada Kristen, com K, Kristen Cox, COX. Né? Ela é como se fosse o Paulo Guedes do estado de Utah, faz toda a gestão do orçamento e de aplicação do dinheiro para, né, entregar mais valor para a sociedade, para cada dólar dos impostos. Usa a TOC, nós somos a consultoria deles lá. Ganhou o prêmio de gestora pública dos Estados Unidos há 2 anos atrás pelas aplicações de TOC. Tem várias aplicações em quebra do ciclo da pobreza, serviço público, serviço de saúde, assistência social, cadeia, né? Como recuperar mais rápido os presos para que eles saiam e não voltem a ser presos. Tem algumas coisas muito interessantes para o lado pessoal. Fora grandes clientes como Boeing, Procter & Gamble, Delta Airlines e por aí vai. Temos operação na América Latina, aqui no Brasil, então, né? Temos aí clientes na área de varejo, de supply chain, de indústria, serviços, banco, muitas aplicações diferentes. Tudo começou com esse livro A Meta, que eu sugiro que vocês leiam, ok? Só que depois de produção, pessoal, muito rápido, e aconteceu comigo isso, tá, Luiz? Eu tinha que esconder tudo que eu fiz quando o pessoal da controladoria, quando o pessoal de custo chegava na fábrica, porque a maneira de medir custo minuto, cronometragem, o que eu fiz piorava os indicadores. Você falou aqui em medições, né? Avaliação de desempenho. Isso é uma coisa que a gente adora tocar. Como que eu avalio o desempenho de um supply chain, desde dentro da fábrica, a cadeia como um todo? Qual é a maneira correta de fazer as medições, de avaliar, certo? Então, a TOC foi para o lado de controladoria, de finanças e medidores, desde que produto é mais rentável ou não, que indicadores funcionam mais, como tomar decisões de investimento, de pricing. Foi para a questão do supply chain, com gestão de estoque, supply chain footprint, aceleração de cadeias de suprimento para varejo, né? Gestão de estoque, moda, calçado,
como eu falei, Riachuelo, Animale, Soma, aí fizemos um projeto na Coach, né, em Santa Catarina, a Altenburg gosta bastante aí perto de vocês, de TOC, o Thiago é um super fã de TOC também. Então tem várias aplicações nesse mundo. Hospitais, acelerar fluxo de hospitais, e muitas aplicações foram sendo desenvolvidas. Muitas delas foram entregues para o mundo no formato de livros. Então a Meta, aplicação num sistema operacional, tem que ler porque é o primeiro. Depois, um pouco mais técnico, que é o único que não é romance, a Síndrome do Palheiro, sobre medidores, desempenho, finanças. Depois foi para, imaginem, a maior parte dos livros são baseados em, deixa eu cuidar o tempo aqui, Luiz, são baseados em cases reais, né? Então foi para a mesma empresa, agora o gargalo não era a restrição, não era mais a operação, era o mercado. Como é que a gente agrega valor quando o mercado é a restrição? Não é sorte o nome do livro. Depois teve uma aplicação para a gestão de projetos. Vocês sabem, né? Projeto ou não entrega tudo, ou custa mais caro, ou demora mais do que o previsto. Então tem uma solução de TOC para a gestão de projetos. Caminho crítico. Isso, a corrente crítica. Caminho crítico é o tradicional e corrente crítica foi a solução, né? Para TI, por aí vai. No início, um dos primeiros temas que é entregue no livro A Meta é a questão de um processo de focalização. Então, o Luiz falou de Lean, por exemplo, né? No nível operacional, tem muita semelhança em algumas aplicações da TOC e do Lean. E você fez aquela live que eu fiz com o Gelin, né? Você viu duas diferenças fundamentais. Nós, em TOC, também acreditamos que o fluxo deve ser acelerado. Quanto mais a gente acelerar o fluxo, melhor. Perfeito. Certo? Fluxo operacional, fluxo comercial, quanto mais rápido, melhor. Mas, imagino que todos vocês conheçam Lean, né? Tem duas diferenças básicas. A primeira é o seguinte, se acredita no Lean que todo desperdício deve ser evitado. Né? Então, se faz aquele mapeamento grande de processo e tenta fazer muitos projetos de Kaizen, projetos de melhoria. Nós acreditamos que é importante botar foco nas poucas coisas que têm um resultado, um impacto muito maior na realidade que a empresa quer atingir ou que a pessoa quer atingir, nas metas pessoais. Então, a gente tem que botar foco, melhorar aquilo que precisa ser melhorado e não tudo que pode ser melhorado. Uma pequena diferença. A segunda diferença, né, Luiz, é a questão de One Piece Flow. Então, imagine uma operação ou um supply chain inteiro, onde, sim, é verdade, quando a gente engarrafa, quando a gente tenta todo mundo passar pela porta ao mesmo tempo, ou entupir a Marginal em São Paulo, ou as estradas de vocês, sabe aquele domingo todo mundo ir para a praia em Santa Catarina? Né? Entope o excesso de carro, certo? Então, se eu diminuo o WIP, o Work in Process, é bom porque acelera o fluxo. Só que, muitas vezes, se vai para o conceito de One Piece Flow, certo? Nivelamento total de capacidade e a peça passa mão a mão. Nós não acreditamos que isso é uma boa ideia, porque aí eu aumento a dependência entre os vários elos da minha cadeia. Qualquer pequeno problema que houver vai parar a cadeia inteira, e isso também gera outro tipo de desperdício. Bom, como é que o Golden explicou, e eu vou contar uma pequena historinha para vocês, essa questão de botar foco na coisa certa. Já que foco é importante, uma das primeiras coisas que ele entregou no livro A Meta foram os 5 passos de focalização. Aí todo mundo é jovem, né, Luiz? Depois você conta para eles, né? Eu acho que ninguém vai lembrar. Teve uma coisa chamada Guerra do Golfo. Quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, um paísinho pequeno lá no Oriente Médio, né? O Saddam Hussein é do Iraque, né? O Iraque é um país grande, forte, que tinha sido inclusive armado pelos próprios Estados Unidos lá no início, né? Invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos não gostaram e reagiram. O que o Saddam fez? Começou a jogar mísseis em Israel, para que Israel reagisse e desse um conflito árabe generalizado e aí a coisa ficava preta, certo? Então Israel não podia reagir, tinha que se defender. Mísseis antiaéreos, certo? Eram os Patriot, Exocet, alta tecnologia. Então tinha uma fábrica de mísseis em Israel que tinha que aumentar a produção. Qual é a meta? Já que falamos sobre performance, a meta, né, Luiz, não era, né, mísseis por pessoa, custo da embalagem, é mais míssil. A meta é clara, precisa fazer mais míssil, é defesa, é vida ou morte. Chamaram o Golden. Eu vou chutar os números agora, tá, pessoal? Mas imagine uma fábrica no meio do deserto, né, longe de Tel Aviv, por motivos óbvios,
cerca de 200 pessoas trabalhando. Então, como é que a gente aplica o que eu chamo dos 5 passos de focalização? A primeira coisa é descobrir a restrição do sistema. Nessas 200 pessoas, pessoal, tinha um departamento que produzia o detonador, a bombinha dentro da bomba. 5 pessoas trabalhavam ali. E ali era o gargalo, era o recurso com menos capacidade. Ok? Então, não adianta melhorar o resto. Não vamos aplicar Lean, Six Sigma, qualidade total lá nos outros setores. Vamos botar todo o foco naquele setor. O segundo passo diz, explore a restrição. Decida como explorar a restrição. Aí sim, técnicas de Lean, de qualidade total, não faz teste na matéria-prima antes de entrar ali. Se alguém vai ao banheiro, tem um substituto, tem mecânicas, vai embora. Só que o Goldas deu conta de uma coisa. Era a guerra, né? 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando. Bom, vinha todo mundo de ônibus de Tel Aviv, uma instalação militar, tinha que fazer um monte de processo de segurança para entrar na fábrica. Se perdia quase 1 hora em cada troca de turno. Ou seja, 3 horas por dia não funcionava. Então, qual foi a ideia que ele deu? Bom, vou fazer o seguinte, traz essas 5 pessoas primeiro de táxi, faz um procedimento especial para elas, fecha numa sala de segurança, assim que tocar a sirene, troca elas mais rápido. Eu não sei as funcionalidades do teu software aqui, Luiz, mas vamos lá. Vocês acham que vale a pena? Né? É uma boa ideia essa? Trazer os 5 caras de táxi primeiro? Quando a gente consegue interagir, não estou acostumado com a tua plataforma, a maioria vai dizer sim, é uma boa ideia. Ok, mas tinha o cara da logística, sabe o cara da logística que tinha um orçamento, né, que tinha que cumprir as metas dele, levantou a mão, tá maluco? Sabe quanto custa um táxi? 3 táxis por dia de Tel Aviv até aqui no meio do deserto para trazer 5 pessoas. Custa uma fortuna. E estourar completamente o orçamento dele. Bom, foram fazer as contas, né, Luiz? A produção adicional de mísseis teleguiados, que é uma fortuna cada um, a margem de contribuição que aquilo geraria era suficiente para comprar um táxi por dia, com placa e tudo, que a licença custava mais caro que o carro. Ok? Com certeza. Então, isso que entendeu essa questão dos medidores, Luiz? A gente tem que olhar o impacto de qualquer ação no sistema como um todo e não aonde eu estou trabalhando. E aqui, eu não sei o quanto o pessoal vai entender, o quanto vocês trabalham com isso, mas eu imagino que sim, né, Luiz? Um supply chain, uma rede complexa, é um sistema não linear. E quando o sistema é não linear, para que a gente otimize o desempenho do sistema como um todo, você inevitavelmente vai ter que subotimizar partes do sistema, como, por exemplo, o táxi. Quando a gente entrou na Riachuelo, né, pergunta aí para vocês, né, quantas vezes foram comprar um sapato, uma camiseta e não tem a cor ou o tamanho que você quer na loja? Em compensação, tem um monte de outras coisas sobrando. Então, nós temos um projeto lá para melhorar esse giro de estoque, aumentar a disponibilidade com menos estoque. Bom, para isso, o que a gente fez lá no CD da Riachuelo? Quando nós entramos lá aqui em São Paulo, Luiz, tinha 250 pessoas trabalhando no CD. Na primeira leva que a gente fez, a gente passou para 900 pessoas trabalhando no CD. Por quê? Porque o CD recebia as roupas, né? Imagina, o que se chama de PEC, né? Recebia lá P, PP, P, M, G e GG. A grade. A grade. Então, recebia em grade, armazenava em grade e picava, né? Pegava a grade e mandava para a loja. Só que a loja recebia tudo. A loja vendeu só o M e recebia de uma grade inteira completa. Ficava sobrando o G e faltando o M. O que a gente fez? Explodiu. Recebe o CD e guarda por SKU, guarda por tamanho. E quando tem que pegar, pega por tamanho. Ou seja, o trabalho aumentou 5 vezes. Explodiu o número de pessoal. Depois a Riachuelo investiu 100 milhões de euros para montar um CD todo automatizado para poder trabalhar com grandes volumes com essa estratégia. Bom, o elo CD, o elo logística, está muito mais caro que a Renner que outros, mas o importante é o desempenho da cadeia como um todo. Outro exemplo que eu gosto de dar, a Riachuelo tem, por exemplo, um banco, tem a Midway, que é uma financeira, que dá cartão de crédito próprio, certo? Bom, se eu trabalhar os dois setores completamente diferentes, a financeira, o varejo e a fábrica, que tem a Guararapes com 60, quando nós entramos, 20 mil pessoas, 30 mil costureiras, 300 lojas e mais 25 milhões de cartões de crédito. Sabe como é que a gente otimiza o resultado de um banco, pessoal? Regulando a política de crédito. Se eu abrir muito crédito, eu ganho mais juro, mas
tem mais inadimplência. Então, você regula essa política. E essa diferença entre a perda e o juro que eu ganho, esse spread, é o lucro da financeira, de uma forma simples. Ora, ele tenta regular isso para ganhar o máximo possível. Agora, imagine o seguinte, se eu pensar na Riachuelo como um grupo empresarial Guararapes, talvez seja melhor não ganhar tanto dinheiro da financeira, abre mais o crédito, vai ter mais inadimplência, eu vou, na conta líquida entre juros e inadimplência, perder, não vou perder, mas vou ganhar menos, só que vou vender mais camisa, vou vender mais na empresa inteira. Então, o impacto global vai ser maior do que o impacto local. Então, veja, primeiro passo, identifique a restrição do sistema. Segundo passo, decida como explorar, qual é o modo de operação que vai explorar aquela restrição o melhor possível. Terceiro, subordine tudo mais à decisão anterior. Então, paciência se a logística e o táxi vai custar caro em Israel. Paciência se o CD vai custar mais caro na Riachuelo. Tem que estar subordinado à estratégia que a gente definiu. Somente depois que a gente faz isso, aí você vai para o quarto passo. Bom, agora que eu estou explorando o meu recurso restritivo a 100% da sua capacidade, não estou mais desperdiçando, aí eu vou pensar em elevar a restrição. Vou comprar mais máquina, fazer um outro turno, seja o que for. E se eu fizer isso, o que acontece, né, Luiz? Talvez a restrição tenha mudado de lugar. Então, eu tenho que rever tudo para evitar que a inércia seja a verdadeira restrição. Veja, pessoal, 5 steps muito simples, né? Para ter esse mindset de fazer aplicações. Áureo, só uma coisinha. Se tu quiser usar as ferramentas da plataforma, ali embaixo, no teu lado direito, tem um botãozinho roxo. Se tu abrir ele, vai ter 4 ícones, tem uma flechinha. E nessa flechinha, aí tu pode compartilhar arquivo, fazer votação, se quiser fazer uma enquete. Legal. Compartilhar tem um quadro branco, se quiser escrever. Tem compartilhar aplicativo ou qualquer site, web, filme, o que tu quiser. Tá ótimo. Mas, pessoal, nós temos mais 30 minutos aí só de live. Não vamos. Deixa eu tentar passar o máximo possível para vocês desse conteúdo macro. E assim, Luiz, se vocês quiserem mais, fazer um outro workshop mais profundo, uma parceria com o Gold Schools para entrar nessas linhas de pesquisa de vocês, como usar, vai ser fantástico. Hoje, é só um bate-papo motivacional, certo? Muito bem. Depois desse início, então, como eu falei para vocês, houveram todas essas aplicações de TOC. Vocês vão ver que muitas delas são simples, são coisas óbvias. Aliás, o nome dos livros do varejo não é óbvio. É claro que a solução do suportinho é quase óbvia. Só que não se faz na prática. As empresas terminam sofisticando com soluções mais e mais complexas e não aplicam a solução mais simples, que entrega mais resultado. Então, com o tempo, o que nós fizemos? A gente estruturou a TOC enquanto ciência, lembra? É a ciência aplicada na gestão. Ela tem alguns fundamentos científicos, que nós chamamos das premissas básicas ou 4 pilares. Então, eu vou explicar para vocês esses 4 pilares agora e fazer já direto uma conexão com o supply chain. O primeiro pilar diz o seguinte: existe simplicidade inerente. Por mais complexo que um sistema pareça, no fundo, ele é governado por poucos elementos, a restrição do sistema. Vocês lembram espero que alguém lembre, aquele seriadinho que dava na TV, o Dr. House, né? Aquele seriado americano, que era um médico lá, com a bengala, etc. E que recebia diagnósticos super, digamos, complicados. Mesmo para quem não viu, pensem num médico, certo? O cara é famoso por descobrir doenças raras. Qual é o problema? Então, pessoas que não eram facilmente diagnosticadas iam para ele. O que ele fazia? Primeira coisa, pega o paciente e lista os sintomas, escrevia num quadro branco, onde ele tinha lá 3, 4 médicos ajudando ele, que ficavam pensando numa relação de causa e efeito naqueles sintomas. Por quê? Se você faz um quadro, 5, 6, 7 sintomas, tem que ter uma doença só. Aquilo não pode vir de várias doenças. Então, tem que conectar os sintomas de forma a me dar uma dica de qual a provável doença. Ok? Não vale a pena eu tratar o sintoma, um comprimido para febre, um para dor de cabeça. Eu tenho que descobrir a doença, o cara vai morrer. Ok? E aí, o que ele fazia? Um processo científico. Testa, faz o exame, dá esse remédio. Às vezes ele dava o remédio e o paciente piorava. Bom, isso não é um problema em si. Por quê? Porque ao dar o remédio e o paciente piorar, eu descobri já que não é o que eu pensava e eu tenho mais para talvez descobrir mais rápido o que eu ainda não sei. Ora, numa empresa ou numa pessoa, vocês
estudantes, alguns trabalham, alguns, né, têm que cuidar do filho em casa, vocês têm muitas coisas para fazer, vocês têm as suas metas, né? O que a gente faz, ou na vida pessoal, no processo de coach, ou na parte empresarial, é listar os sintomas, nós chamamos de efeitos indesejáveis. Assim que está claro o propósito da pessoa ou a meta da empresa, a empresa está ganhando dinheiro, precisa crescer, abrir mais filiais, ou tem que sobreviver na crise, ou ao sair da crise agora vai ter que inovar, não importa qual é a meta. Está definida a meta, vamos listar aquelas coisas que impedem a empresa de ir mais rápido em direção à sua meta. Isso é o que nós chamamos de efeitos indesejáveis. E a semelhança dos sintomas numa empresa, numa pessoa, numa doença, se eu começo a conectar e fazer o porquê do porquê do porquê, eu não vou chegar em muitas causas, pessoal, eu vou chegar em poucas causas. Essa causa é a causa raiz, é a restrição lógica do sistema. Então, lembra que eu disse a questão do foco? Algumas diferenças que a TOC traz para outros programas de melhoria. Na verdade, ela trabalha muito bem com outros programas. Se a empresa já usa ali, fantástico. Se a empresa, eu tive hoje um grupo grande, é do Paraná, aí pertinho, muito grande, né, que tem uma iniciativa enorme de Six Sigma. Só que nós vamos ajudar os caras a botar Six Sigma do lado certo, para resolver o problema competitivo da empresa, as causas básicas que vão fazer a empresa crescer muito. Ok? Então, esse é o primeiro pilar, simplicidade inerente. Todo sistema, por mais complexo que pareça, é governado por poucos elementos. O supply chain tem tudo a ver com isso. Agora, o segundo pilar, sabe o que ele diz? Que dilemas têm solução. O que é um dilema? Já que nós falamos aí em roupa, vamos dar um exemplo que eu gosto de dar de estoque. Sapato, certo? Então, vamos imaginar que, quantas vezes eu disse, né? Você vai numa loja, não tem a cor ou o tamanho que você quer. Ou seja, as coisas boas acabam logo e tem rupturas. Por outro lado, sobra um monte de outras coisas que tem que liquidar no final, certo? Então, qual é o dilema básico? Para ter uma loja de sapatos lucrativa, um varejo de modo lucrativo, eu tenho que proteger as vendas, não ter ruptura. E para proteger as vendas, o que o meu gerente de loja pedem é mais estoque, para que não dê ruptura. Mas eu também tenho que proteger o caixa, proteger os custos. E o que o meu diretor financeiro pede é menos estoque. Então, veja, um objetivo comum, lucratividade, sucesso empresarial, duas necessidades válidas, proteger as vendas e proteger o estoque, com duas ações exatamente contrárias, proteger as vendas e proteger o caixa, com duas ações completamente contrárias, aumentar o estoque e diminuir o estoque. Ora, o que muita gente aprende na academia, né, Luiz, é o trade-off. Né? Vamos fazer o cálculo do trade-off, vamos calcular lote econômico, rotas, roteirizações, estoque ideal, e ficar no meio termo. Trade-off é ficar no meio termo. Pessoal, nós acreditamos que ficar no meio termo é uma ótima maneira de não resolver nem bem as vendas, nem bem o caixa. Sempre que em TOC nós encontramos um dilema importante, seja no nível pessoal, seja entre duas empresas, e aí vamos para o supply chain, entre um cliente e um fornecedor, ou uma questão técnica da própria empresa, como eu descrevi agora, a gente analisa as premissas que tem dentro, que tem por trás de cada dessas relações de causa e efeito. Por exemplo, imagine o seguinte, Luiz, por que eu acho que para proteger as vendas eu tenho que aumentar os estoques? Porque a minha previsão de vendas não é perfeita. Porque meu lead time de ressuprimento, entre eu vender e pedir mais para o CD, ou pior ainda, pedir mais para o meu fornecedor, é longo. Porque o meu fornecedor não é confiável, ele atrasa. Então, tem uma série de coisas que me forçam o estoque. Se eu tiver um modo de operação conectando o supply chain, isso é inovação em supply chain, pessoal. Se eu conectar fornecedor e cliente de uma forma diferente, eu posso levar esse dilema para um patamar completamente diferente, algumas ordens de grandeza diferentes. Ou seja, com muito menos estoque, eu vou conseguir proteger a disponibilidade. Eu vou explodir os giros de estoque. Isso serve para peças de manutenção, numa grande operação ferroviária ou em aviões. Isso serve, por exemplo, para quanto estoque eu tenho que ter entre o produtor de roupa e o cara que vai vender, ou os meus CDs, uma Ambev, por exemplo. Tem Tier 1, Tier 2, Tier 3, quanto é que eu boto de bebida em cada CD? Como é que eu regulo esses estoques? Temos alguns cases, não sei se eu te mandei, Luiz, eu acho que eu mandei, de empresa de lácteo, mandei para vocês, não?
Acho que mandou lá da Itambé, da Betânia, etc. Passa para os alunos depois. Os casezinhos lá de 9 minutos mostrando a solução. Imagina a leite, pessoal. Se eu não tenho hoje, amanhã eu quero comprar de outro. A gente tem que vender agora. A venda de hoje, que eu estava em ruptura, eu não vendo mais amanhã. E se eu fizer muito, tem prazo de validade. Okay? Como é que eu resolvo esse dilema? Isso é gestão de estoque. Agora, vejam, uma parte de atender rápido, de resolver o problema da distribuição ou do varejo é o quê? Lead time de suprimento pequenos. Lotes de produção pequenos. Tem muito lá naquele case de leite. Né? Se eu puder entregar em pequenos lotes para o meu cliente, isso vai melhorar muito o giro de estoque dele. Mas aí surgiu outro dilema. Um dilema da indústria, de uma operação. Para proteger o custo, eu quero grandes lotes. Né? Para não ter muito setup. Eu quero previsão de demanda, eu não quero dar flexibilidade, eu quero uma programação dura. Mas para proteger as vendas e entregar valor para o meu cliente, eu quero o quê? Lotes pequenos, alta flexibilidade, lead times muito curtos, alta confiabilidade. E essas coisas parecem contraditórias. Então, vocês veem que a solução de TOC para operações seja um CD. Eu dou curso também, Luiz, na Dom Cabral, lá na Ambev, a gente faz todo ano um MBA interno, justamente para desafiar essas premissas. Né? Como é que eu aumento esse giro de estoque com muito mais flexibilidade? Então, essa não dá para ir atrás com vocês agora, pessoal, é só uma motivação, mas as aplicações de TOC coordenadas do supply chain vão permitir que a indústria seja mais produtiva e, simultaneamente, a distribuição, o varejo, tenha giro de estoque maiores. Ou seja, é um ganha-ganha. Ok? Isso se faz como? Baseado no segundo pilar. Todo dilema tem uma solução se eu desafiar as suas premissas básicas. Agora, qual é a consequência do que eu acabei de falar, Luiz? Nós dissemos que toda a realidade, se eu pego os efeitos desejáveis e vou na causa-efeito, eu chego em poucas causas. E eu vou acrescentar agora que essas poucas causas estão ali por causa de dilemas que não foram bem resolvidos. Dilemas operacionais, do modelo de negócio, do modelo operacional do supply chain. E o segundo pilar me diz o quê? Que esses dilemas sempre têm solução. Junta essas duas coisas, você vai ver o poder da TOC de dar soluções que dão saltos de desempenho disruptivos. Não é aquela melhoria de 1%, 2%. São saltos de desempenho. Sempre de 2 dias para mais. Reduzir 30% do estoque. Aumentar 50% as vendas. Derrubar o nível de ruptura de uma operação em 90%. São saltos disruptivos, quando você equaciona bem essas questões. Eu falei em 2 pilares, simplicidade inerente e dilemas têm solução. O terceiro pilar, pessoal, ele é mais comportamental. O Goldman dizia que as pessoas são boas. Né? Ou seja, se alguém está me atacando, provavelmente ele não quer me atacar, ele está se defendendo de algo. Ou de outra forma, Luiz, se eu estou dizendo uma coisa para o meu chefe, para o meu aluno, para o meu professor, para o meu cliente, para o meu fornecedor, uma coisa que é óbvia, mas o cara está respondendo, eu vou usar uma palavra forte, como idiotice. Provavelmente ele não é um idiota. Provavelmente ele está baseado em alguma premissa equivocada. Então, em vez de atacar a pessoa, eu tento descobrir, ouvir com o ouvido de ouvir, que nem se diz em Portugal, e descobrir as premissas dele. Porque assim que eu descobrir uma premissa equivocada, aí eu vou poder desafiar a premissa e não a ele, e eu vou ter uma solução melhor. Fizemos um projeto grande aqui na Embraer, no Brasil, e o Golder esteve lá, e os caras da Embraer usam muito em gestão de projetos, tá? E o nosso champion lá perguntou para ele, mas Golder, você acha que as pessoas são boas mesmo? E ele respondeu, olha, eu não sei, mas eu prefiro desenhar soluções baseadas em que as pessoas são boas do que o contrário, porque aí eu desenvolvo soluções mais eficazes. Então, isso é uma decisão. A gente acha que sempre existe uma solução ganha-ganha. Pessoal, vocês sabem, eu sou gaúcho, já falei, né? Como eu costumo dizer, sempre tem gremista em qualquer grupo. Não é todo mundo gente boa. Aí que deve ter algum gremista aqui me ouvindo, certo? A imensa maioria das pessoas realmente é boa. Okay? Então, vamos levar isso em conta. Ok? Well, o quarto pilar diz o quê? Never say I know. Nunca diga que você já sabe. Não para não ser arrogante. Pelo contrário, o Golden dizer que a gente tem que ser um arrogante humilde. Mas apenas para entender que toda situação, não importa o quão boa ela esteja, pode melhorar. Nem o céu é o limite, ele costumava dizer. Por quê, pessoal? Porque a situação foi melhorando e parou, estabilizou num certo patamar de performance, certo? Estabilizou por quê? Porque encontrou uma restrição. Se a gente usar o processo, vai continuar melhorando.
Ironicamente, nós acreditamos, Luiz, que quanto melhor a situação, maior a base, maior o salto, um próximo salto. O desempenho empresarial ele cresce de forma exponencial, isso não é intuitivo. A gente acha, pô, as vendas foi tão boa ano passado que não dá para crescer muito agora. É exatamente o contrário. Quanto mais forte a gente for, mais nós vamos poder crescer. Daí dá para melhorar. Então vejam, pessoal, 4 pilares básicos: simplicidade inerente, efeitos com poucas causas. Na causa tem um dilema. Todo dilema tem solução. Vamos usar os processos científicos de raciocínio para simplificar esses dilemas, para resolver o dilema. As pessoas são boas, sempre existe uma solução ganha-ganha. E por que o último arrogante humilde? Porque a gente é arrogante ao entender que não importa a situação, eu possuo, não é que eu seja muito inteligente, mas eu possuo um processo estruturado, científico de raciocínio que me permite analisar qualquer situação e melhorá-la. Isso é uma postura arrogante. A gente tem cliente, Luiz, de tudo que você imaginar no mundo inteiro. Certo? E operações muito diferentes. Mas, cara, nós vamos usar os processos de raciocínio, vamos encarar aquela situação e vamos conseguir algo melhor. Eu sei disso. Mas por que tem que ser arrogante? Humilde. Porque eu não sei tudo. Por mais experiência que tem, inclusive naquela indústria, nós temos que ouvir. Temos que ouvir todo mundo, temos que ouvir as pessoas que estão lá na operação, que sabem pela intuição o que funciona e o que não funciona. Então, quando a gente diz que TOC é ciência de gestão, pessoal, não é só uma questão de carinha com óculos de fundo de garrafa, usando inteligência artificial, big data, machine learning, fazendo simulações. Sim, Luiz, a gente usa simuladores também, você falou aqui nas simulações. Mas é importante que a gente entenda como o sistema funciona, que a gente tenha intuição sobre o sistema. O que eu quero dizer com isso? Você sabe o Waze? Sabe, Luiz, o Waze, aquele aplicativo? Sim. Aliás, o Waze é de Israel também, tá? Foi criado lá. Pessoal, Luiz, olha para mim, eu tomei uma decisão na minha vida. Com a minha mulher e com o Waze, eu não discuto mais. Só faz o que ele está dizendo. Você vai ser mais feliz no final da história, certo? Segue o Waze. E aqui em São Paulo, pessoal, é um inferno. Quando eu te mando te dar umas voltas malucas. Segue o Waze. Okay? Só que o que acontece? É isso que muitas empresas fazem quando tem um simulador de pesquisa operacional, de inteligência artificial. Bota uma caixa preta que as pessoas, que aquilo te coste boas decisões, mas, pessoal, existem limites para a modelagem. Às vezes acontecem coisas que não estavam previstas. Só que o cara que está na operação, se ele confiar só naquilo, ele perde a intuição. Assim como eu, às vezes, estou dirigindo com ex no piloto automático, e eu fico sem sinal no meio de São Paulo, eu me perco. Pô, acabou o sinal, para onde eu vou? Por quê? Porque eu estou perdendo a intuição, eu confio só no Waze, eu não penso mais. Ora, numa gestão de supply chain, num sistema complexo, a gente tem que usar as ferramentas que a ciência, a matemática, a tecnologia da informação nos dá, sem dúvida, mas eu não posso perder minha intuição sobre o sistema, entender as regras de funcionamento do sistema, e para isso a TOC te dá muita ferramenta, ok? Então, veja, se a gente pega isso agora, num supply chain, fornecedor, cliente, a gente entenda que sempre existe uma solução ganha-ganha. Vocês lembram do Porter? Vocês estudam Michael Porter aí, Luiz? Penso que sim, né? O pessoal da administração gosta bastante. Ok, então espero não perder muitos amigos. Já perdi com a piada do gremista, já devo ter perdido 2 ou 3, é claro. Espero não perder muitos mais. Mas vejam bem, o que o Porter dizia? Vantagem competitiva, sabe o que é? É o meu poder contra os meus clientes, contra os meus fornecedores. Ó, ganhei amigos, o André é colorado. Beleza, André. O André é professor também. Ó, beleza, esse cara é bom, hein, pessoal? Siga a orientação dele, que esse cara tem tudo para ser gente boa. Contra os meus clientes, contra os meus fornecedores, contra os concorrentes e contra os novos entrantes. É um jogo de soma zero. Em TOC, nós acreditamos em colaboração, pessoal. Vocês sabem disso. Tem tanto desperdício, tem tanta ineficiência em qualquer supply chain, que se a gente usar adequadamente os thinking processes, os processos da TOC, vai ser possível resolver, criar uma solução ganha-ganha-ganha, onde o meu fornecedor vai ganhar mais, eu vou ganhar mais e o meu cliente vai ganhar mais. Isso é uma premissa, por isso é um mantra, pessoal. A gente tem que acreditar, entende? Isso aí a gente treina e depois leva para a vida pessoal, leva para a solução de problemas. Por isso que eu estou querendo motivar para vocês. Espero que não esteja aparecendo nenhum religioso fanático, né? Mas a motivação aqui de motivar lá, entrar em contato comigo, né?
pressionar aí o Luiz para a gente fazer novos eventos com mais tempo, mostrar soluções, fazer alguma parceria, a gente entrega seja o que for. Né? Tem muito livro, muito e-learning, muito conferência, vídeos gravados. Se vocês aprenderem mais isso, quem sabe, assim como o Marcelo fez, usem a TOC como fundamentação teórica para os projetos de vocês. Vai ser um prazer ajudar. Isso tem um potencial de aceleração de impacto muito grande. Luiz, 19h46, né? Se você me deixar, eu passo. Eu gosto desse negócio, realmente gosto disso, né? Não, mas dá é para bom, falar sem parar. Imagino. Talvez seja melhor do que eu falei até agora, né? A gente bater um papo, fazer algumas perguntas, né? Responder o pessoal, dar o caminho das pedras para aprender mais. Aí me ajuda aí, Luiz, para ser eficaz nesse nosso bate-papo. Ok, não, tranquilo. Eu tenho algumas perguntas para ti, particularmente com relação a isso. Algumas tu já respondeu aqui. Vamos lá. A minha primeira pergunta para ti é o seguinte, né? No livro da meta, o Goldratt fala que a meta da empresa é ganhar dinheiro. E aí agora o genro dele, nesse último livro, diz que a meta é crescimento sustentado e sucesso. Minha pergunta é, qual é a meta? Pessoal, a meta é uma decisão própria de cada um. É ou não é? Certo? E, assim, como é que a gente faz no coach? As pessoas têm um propósito de vida, têm uma missão. Cada um tem a sua. O sucesso, cada um define como quer. Numa empresa, ganhar dinheiro é uma situação, é uma condição sine qua non. Eu sou um cara liberal, sou da escola austríaca. Acredito e defendo a economia de mercado. Né? Acredito que o crescimento, a prosperidade de um país não vem pelo governo, vem pelos seus empresários, pelos seus empreendedores. E está em Santa Catarina para mostrar. Vocês são um berço de empresa, vocês são um estado empreendedor. Certo? Então, tem que ganhar dinheiro como condição sine qua non, mas a gente só ganha dinheiro se agrega valor para a sociedade. Então, o que nos nossos projetos e nas coisas mais elaboradas, Luiz, o que é agregar valor? Você tem que agregar valor para a sociedade, sendo sustentável, resolvendo problemas importantes. Você tem que sim agregar valor para os acionistas, como? Ganhando dinheiro, fazendo que haja um bom retorno sobre investimentos, senão os acionistas vão fazer outra coisa. Eu trabalhei muito com saúde, né, pessoal? Muito com hospital. Você tem que ver, olha aqui, é um sarro isso. Você vai fazer uma reunião no hospital, aí, bom, eu não vou dizer o nome de hospital, também muito hospital, tá? Você vai fazer uma reunião no hospital, a reunião começa assim, pessoal, com a pausa que eu vou fazer agora. O médico comigo. Doutor Áureo, aqui nós trabalhamos com vidas, não com dinheiro. Porra, a droga da reunião começa assim, né? E até você, né, mudar a cabeça do médico, da enfermeira, da irmã, o católico, etc. Tal. Pessoal, se não gerar dinheiro, se não gerar recurso, não investe, não paga as contas, não melhora a saúde no mundo inteiro, a tecnologia está crescendo, os custos estão explodindo mais rápido do que a geração no mundo inteiro, dos Estados Unidos a Uganda. Então tem que ser rentável, não tem nada contra isso. O acionista tem que ganhar dinheiro, mas os colaboradores têm que se sentir felizes. Isso não é porque eu sou um cara romântico. Porque se as pessoas não estiverem trabalhando com gosto, motivadas, engajadas com a sua empresa, elas não vão entregar valor. Eu já disse para vocês, máquina não gera empresa. Não tem nenhum robô, nenhuma inteligência artificial que vai resolver, vai substituir um ser humano como um todo. São as pessoas que fazem uma empresa. E se eu não me sentir parte da empresa, não tiver orgulho de trabalhar na empresa, eu não vou entregar resultado. Então, a empresa tem que entregar valor para o seu funcionário também. E a empresa diz para vocês, tem que entregar valor para os seus fornecedores. Para que o fornecedor me valorize, resolva os meus problemas na frente dos outros, ele realmente esteja engajado em me ajudar. Então, Luiz, a meta da empresa é gerar valor. Entende? Gerar valor para todos os seus stakeholders. Aí é uma empresa de sucesso. E para isso a empresa tem que conseguir simultaneamente, é isso que o Luiz está falando, o último livro do Ishai Ashilog, o penúltimo livro que foi o que eu mandei para ele, né? Crescimento, estabilidade e harmonia. Certo? A empresa tem que crescer. Não dá para dizer, o meu tamanho é esse, o meu tamanho. Não, não é. Né? Se eu não crescer, o concorrente cresce, o mercado cresce, eu vou perder. Eu tenho que continuar crescendo. Mas também precisa de estabilidade. O que é isso? Processos robustos, né? As pessoas trabalhando
de bem com a vida, sem consumir demasiadamente os recursos humanos ou financeiros individuais de endividamento, que seja, e a harmonia, no sentido que se todo mundo enxerga o mesmo modelo de gestão, olha para a mesma direção, as decisões são tomadas mais rápido. Pergunta? Ele fala ali que é a filosofia de gestão, né? Que é uma provocação, né, Luiz? É filosofia. Gestão parece uma coisa prática, mas é filosofia, é assim, é um jeito de tocar as coisas. Isso. Vou pegar um gancho que tu deu aí, que é essa questão que a empresa, realmente, também concordo contigo, nessa questão de valor. Muito do que tu falou, as tuas histórias aí, das tuas consultorias, eu me vi em você, né? Eu tenho muita experiência também, né? São mais de quase 30 anos aí de consultoria, né? E uma coisa que é importante, que eu vejo, eu queria uma explicação tua, né? Que eu acho que os alunos vão entender também melhor, é o seguinte: a questão da definição de valor, né? Tradicionalmente, valor é benefício sobre esforço, né? E aí, no livro do Shai? Esse último, do Shai lá que tu me passou, ele disse que é o seguinte, é remover uma significante limitação do cliente, de jeito que não era possível antes, e que, com isso, o teu concorrente não consegue competir. Só o valor é algo que é importante para o outro, não é para mim. Lembra que eu falei quando a restrição de uma empresa são as vendas, é o mercado e não é ela, não a operação dela? O que a gente faz? A gente vai estudar o mercado. Não é falar do meu produto, do que eu sei fazer, é entender as restrições dos meus clientes. Limitações que existem que não foram resolvidas ainda. Quando eu resolvo aquilo, eu explodo. Vocês sabem, por exemplo, o que é o PayPal? Vamos dar um exemplo. O que é o PayPal? Todo mundo sabe o que é isso? Aquela maneira de pagar na internet? Sim. Como é que a gente compra algo no e-commerce? A gente entra, faz a compra e tem que dar o número do cartão de crédito. Ora, quando a gente entra num site que não é tão conhecido, a gente tem medo de dar o cartão de crédito. Então, eu quero desfrutar da compra online, ainda mais agora, né, Luiz, com tudo isso, só que eu tenho medo, eu tenho uma limitação. O que o PayPal fez? Faz o seguinte, você pode comprar me usando, o cara que está te vendendo não vai poder te sacanear de nenhuma forma, vou usar o termo técnico correto, tá? Estava aqui num bate-papo informal, né, Luiz? O cara não vai sacanear porque eu faço a intermediação. Então, o PayPal resolveu um grande problema, uma limitação que eu tinha para comprar na internet. Pimba, explode. Isso é o conceito de resolver uma limitação no mercado. E eu quero dar uma provocação para vocês de platinha aí. O que está acontecendo agora, pessoal? Tem mais coisas, eu espero que você tenha gostado ali, Luiz, daquela parte de atenção gerencial, vida da restrição, e as coisas que nos fazem atenção gerencial é o medo da incerteza, o medo do cabo de guerra, que são os conflitos, né? E o medo da complexidade. O que faz o medo da incerteza, né? A gente não sabe como é que vão ser os negócios, quanto investe, qual vai ser o lucro, como é que vai ser a capacidade, etc. Eu falei lá para vocês que a solução para o varejo, para a metade de estoque, não é confiar só em inteligência artificial para fazer forecast de venda 100% perfeito e descobrir quanto vai vender loja a loja o mês que vem de cada sapato, cada cor e cada tamanho. Isso não existe. Eu posso melhorar, mas não vou resolver. Então, eu faço outras coisas em conjunto, certo? Ora, para isso eu preciso de referências. Referência, certo? Referência de preço, sazonalidade, desempenho do supply chain, confiabilidade do meu fornecedor, o que acontece, vocês aí no Porto, né? Quanto por cento cai no canal vermelho, quanto não, como é que vem as rotas da China, quanto tempo da greve, vocês tinham referências. Cara, arrebentou tudo, essa pandemia acabou com as referências, ninguém mais sabe nada. A demanda está mudando, a sensibilidade está tudo mudando simultaneamente. O supply chain como um todo está sendo, como eu disse para vocês, algumas partes destruídas. Quando tudo voltar ao normal, vão surgir limitações novas que a gente nem desconfia ainda. Ok? Ora, inovação, pessoal, a gente pode fazer um outro dia, uma palestra só sobre inovação. Inovação disruptiva é aquela que dá
A inovação disruptiva, Luiz, é a que dá um resultado disruptivo, não aquela tecnologia disruptiva. Eu tenho cases para dividir com vocês sobre isso. Eventualmente, alguma solução, realmente a tecnologia é disruptiva, mas não necessariamente. Às vezes a solução é resolver um problema de uma forma que não era possível antes, foi o que o Luiz falou. Aí tem uma inovação disruptiva. Mas, pessoal, eu tenho uma ótima notícia para todos nós aqui, inclusive vocês, alunos, que vão iniciar uma carreira, alguns podem trabalhar anos ou não, as oportunidades são enormes. Por quê? Deixa eu baixar a velocidade que eu estou correndo para aproveitar o tempo. Vocês lembram aí daquele livro chamado A Estratégia do Oceano Azul? Todo mundo está a par desse livro? Lembra disso, Luiz? Sim. O que é isso, pessoal, para aqueles que não conhecem? Era uma analogia, né? Que o Mar Vermelho é um oceano cheio de tubarão, caçando, né? Mordendo, com sangue por todo lado. Pô, é uma droga competir ali. Esse é o do Porter. É uma droga competir ali. Eu tenho que ir para o Oceano Azul, onde não tem ninguém. Eu estou sozinho lá com uma oferta de valor, só eu. Eu boto o preço que eu quiser, não tenho competidor. A ideia é fantástica, só que ele não dá tanto caminho das pedras de como desenvolver. Os processos de TOC e de inovação em TOC, eles dão justamente o framework de como fazer isso. Mas o que eu quero dizer que é uma boa notícia? Vê se faz sentido para ti, Luiz. O que aconteceu agora? Nesta crise, vou pegar isso para ti, fornecedor e cliente. A empresa de vocês, quem está trabalhando, os concorrentes, tiveram que cortar custo. Quem perdeu venda, né, pessoal? Tem gente que está crescendo. Quem perdeu venda, cortar custo, demitir pessoas, diminuir serviços. Então, essas empresas, estão vendo a minha mão aí? Diminuíram a oferta de valor ao mercado. Por outro lado, os clientes também se apertaram, também demitiram, também diminuíram as suas ferramentas, os seus sistemas. Portanto, eles precisam de mais valor, de mais ajuda do fornecedor. Olha que interessante, o gap entre a oferta de valor e a necessidade de valor aumentou. E está todo mundo querendo sobreviver, cortando custo, olhando para o umbigo. Tem menos gente procurando o Oceano Azul agora. Portanto, usando o mindset correto, é possível inovar, certo? De uma forma disruptiva. E essa é uma chance para as empresas e para vocês, como executivos, alunos, professores, cursos diferentes. Né? Tem muito mais oportunidade no mercado. Eu vou contar uma historinha, Luiz, que eu nunca esqueci, cara. Eu juro por Deus que é verdade. Eu era de Rio Grande, né? Como eu falei para vocês, fui estudar engenharia em Porto Alegre, na PUC. Lá em Porto Alegre, para quem conhece, tem a Rua da Praia. A Rua da Praia não, a Rua da Ladeira, né? Que é muito lá. É uma lomba, que nem se diz no Rio Grande do Sul, certo? Que quando chove, cara, ali no cordão da calçada, na valeta, cria um rio descendo, aquilo ali enorme. Eu me lembro direitinho um dia que eu estava no centro de Porto Alegre, deu uma chuva de final de tarde, e era uma correnteza de água, cara, de 1,5 metro, era grande o troço. E 2 engraxates, sabe o que os caras fizeram, Luiz? Os caras pegaram latinha de óleo, botaram uma tabuinha em cima e fizeram uma pontezinha. E as pessoas davam lá, na época, sei lá, R$1, uma moeda para os caras para cruzar a pontezinha. Aqueles guris fizeram um monte de dinheiro. Eles identificaram uma limitação do mercado, todo mundo tem que atravessar a rua. Vai botar o calçado na água, vai se sujar todo, não tem como pular aquilo. Os caras fizeram uma pontezinha de madeira, cadê a tecnologia? Mas eles acabaram com uma limitação na hora certa. Pimba, deve ter feito muito dinheiro. Isso é o conceito de valor, resolve um problema significativo do teu cliente. Muito bom, concordo plenamente. André, quer falar alguma coisa, André? O André é teu conterrâneo. Gaúcho também. É o Colorado? Ele que é colorado. Ó. Tem bastante gaúcho aí. Tem um pessoal que são lá de... Ó, Marcelo é gaúcho, o Marcos... Eu sabia. Sempre tem um. Sempre tem um. Mas olha aqui, ó. Olha aqui. Cara, eu tô em casa. Eu sou grupo de risco, né? Ah, ele tá mostrando bonequinho. Olha o que eu vou mostrar. Veja. Eu botei, né? Aqui é o meu escritório, né? Tem uma boa equipamento. Eu tô direto aqui. Mas ainda assim, precisa de uma motivação. Vocês concordam comigo? É um saco ficar... Pô, eu viajava o mundo inteiro. Agora eu tô 90 dias de casa. O que eu botei na minha frente para manter a moral alta? E isso que eu vou mostrar para vocês não é qualquer um que tem, é só alguns. Essa aqui é uma réplica oficial. Não é Copa Toyota. Isso aqui não é qualquer um que tem. Hã? Então tá, só para não falar. Se quiser falar de futebol, eu continuo, tá? Mas ok, vamos lá.
Não, esse não é o objetivo, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos. Poxa, na verdade, eu estava com um probleminha de áudio que eu estava acompanhando pelo celular e pelo PC. Agora consegui resolver. Áureo, parabéns pela palestra, pelo bate-papo, né? A Meta é um livro lá da graduação, acho que eu li a primeira, acho que foi a primeira edição, né? Em português, assim, né? Então, e essa ideia que você vem discutindo, né, de se buscar inovação, e como é interessante, todos acham uma tendência, eu não sei se a gente vai ficando mais velho e fica um pouco mais cético, mas o pessoal está toda hora, né, fala, mais um método inovador, mais alguma coisa inovadora. Gente, teoria das restrições está aí há 30 anos, né? Então, assim, e é sempre inovador, você consegue fazer coisas novas, você consegue... E às vezes a gente acha que aquilo que está surgindo ou aquilo que está acontecendo agora é que vai ser o diferente, muitas vezes é justamente aquilo que já se provou, né, que já se tornou um design dominante, que é uma ferramenta sólida para você inovar, né? E eu acho isso fantástico, assim, né, comemorando aí os mais de 30 anos aí da teoria das restrições, né? E vai bem, muito obrigado, e só avançando, né? Então, poxa, é muito bacana, assim, eu vi você falando de inovação, quer dizer, eu acho que isso é uma prova de que aprendizagem, né? Aprender, né, as coisas que possuem uma história, né? As coisas que já se tem muito conhecimento, ignorar algo, eu estou falando de um determinado ponto de vista, porque a gente vê muitas empresas, né, Luiz, startups, buscando algum método que seja novo, né? Por que novo? Como se o novo fosse o melhor, né? E não é. E às vezes também a gente vê algumas coisas que são, que no fundo é a teoria das restrições, com uma roupagem assim um pouco diferente. Não, cara, isso é teoria das restrições, isso é toque, né? Então, isso é muito legal, sabe, Auro? E a tua fala foi muito esclarecedora, assim, de um nível que nós procuramos bastante aqui no mestrado, né? Que é essa conversa com o mercado, que é essa troca, né, de experiências. Então, estava aqui assistindo, muito obrigado mesmo, né? E que bom encontrar algum colorado, meu Deus do céu, aqui em Santa Catarina só tem gremistas, os gaúchos que vêm para cá são só gremistas, colorado não sei, né? Poxa, eu fico sozinho assim aqui. Então, André, muito obrigado pelo teu feedback. Eu diria assim, ó, as soluções, sim, elas são inovadoras. Todos os dias está surgindo soluções novas para problemas diferentes, né? Inclusive nós, na própria TOC, para quem já conhece há mais tempo, tambor, pulmão, porta, a gente tem maneiras diferentes, a gente também evoluiu. O que não muda são os processos de raciocínio, a ciência, a lógica de causa e efeito, entende? A TOC, ela se fundamenta nessa lógica, o processo científico, eu tenho que raciocinar sobre o que eu estou vendo. E eu tenho que também enxergar sempre, isso é o que a maioria se perde, André, o sistema como um todo, não otimizar localmente, enxergar o sistema como um todo. Não menos relevante, comportamento humano, incentivos. Por isso que eu gostei muito dessa linha, medidores de desempenho. A maneira como eu meço as pessoas, como eu comunico, entende? Como eu gero os meus incentivos, muda tudo. São pessoas no final da história tomando decisões. Então, o que a gente evoluiu bastante foi toda essa parte, sabe, de comunicação, de ter os instrumentos para deixar claro, para deixar o raciocínio científico ao dispor de qualquer um. Por exemplo, André, a minha esposa faz também trabalhos voluntários, eu moro em Alphaville, aqui em São Paulo, bem do lado tem uma cidade chamada Carapicuíba, que é uma cidade bem pobre. E tem uma instituição lá que é uma casa de passagem para adolescentes, para crianças. Normalmente os pais têm problemas de bebida em casa, é impressionante, não é nem droga, é bebida, porque a gente pobre nem tem dinheiro para comprar droga, mas é bebida. E aí as crianças têm que ir para a casa de passagem por um tempo até que elas vão em casa. E ela faz trabalhos voluntários lá ensinando o TOC. Tem toda uma cadeira chamada TOC for Education, para ensinar a criança de 7 anos em diante a tomar melhores decisões para a sua vida, resolver problemas, etc. As mesmas
ferramentas ajudando adolescentes a resolver os seus dilemas pessoais, a entender as consequências. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu decidir esse caminho, essa é a consequência provável. E lembra aquilo que eu falei do primeiro pilar e do segundo, né? Que a gente não se conforme com um desempenho baixo. Tem uma coisa que a gente gosta muito, pessoal, que é objetivo ambicioso. Para todos vocês, para os estudantes e para vocês, professores, tá? Para vocês, professores, objetivo ambicioso. A melhoria contínua faz parte. Eu não tenho nada contra isso, nós usamos técnicas. Temos o PUG, que é o Process of Ongoing Improvement. Entretanto, Breakthrough Thinking Action. Eu preciso ter um objetivo ambicioso. Em coaching, a gente fala do stretch the goal. Por quê? Vou contar uma história rápida. Eu fui uma vez para Israel, há muito tempo atrás, assisti uma auditoria lá, uma reunião de trabalho, mas eu estava só de ouvinte, do Gold, ele próprio, em pessoa, com a diretoria, o chairman do grupo Onroll. Sabe a Onroll, que faz aqueles medidores de pressão arterial? Onroll. Legal, japonês, né? Não é essa galinhagem nossa aqui, contando piada, falando de futebol, super sério. Cliente grande, né, pessoal? Cliente grande. Então tá, segundo dia, lá no meio, tinha o presidente do conselho, o CEO da empresa, os vice-presidentes, os principais diretores, certo? Um cliente grande, é um projeto caríssimo. Com o próprio Golden em pessoa conduzindo 3, 4 dias de auditoria, de revisão do projeto. Aí lá no final da tarde, né, foi uma meta de crescer, eu vou chutar os números, tá? Crescer as vendas em 30%, ok? Legal, o japonês foi para cá, nós fomos jantar. No outro dia de manhã, o japonesinho, cara, deve ter passado a noite, claro, que devia ter uns 40 slides, provando que era rigorosamente impossível crescer as vendas em 30%. Plá, 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 plá. E o Golden sempre com esse cachimbo aí na boca, né? Encarado lá, com o cachimbo quieto. Ah, não pode. Não, é impossível. Ok, bom. Já que é impossível, vamos fazer o seguinte. Vamos determinar uma outra meta, né? São 10 horas da manhã, 11 horas. A gente para agora. Vocês ficam trabalhando. Depois do almoço, a gente volta e discute uma nova meta. Oh, que ótimo. Vamos fazer isso. Então, tá bom. Já que é impossível ter uma meta de 30%, por favor, desenvolva um plano de ação para crescer as vendas em 100%. Cara, eu juro por Deus, japonesinha arregalaram os olhos. É difícil ver japonês de olho arregalado, mas arregalaram, cara. Porque imagina, na frente do presidente do chairman da empresa, do CEO da empresa, o consultor internacional chega para mim, vice-presidente de vendas, e diz, então aumenta 100% das vendas. Qual era o objetivo disso? Quem me diz aí qual era o objetivo dele ter feito isso? Essa história é real. O que vocês acham? Acho que é colocar a restrição no mercado. Bom, ok, mas ela já estava, tá, Luiz? O problema é crescer 30 ou crescer 100. Pessoal, veja bem, se você botar para vocês mesmos, enquanto professores, para o plano de trabalho da Univale para o ano que vem, vocês como alunos que estão fazendo um curso, querem crescer da carreira, qualquer coisa, se vocês botarem uma meta, como é que se diz, modesta, melhorar um pouco, quase que inevitavelmente vocês vão tentar melhorar aquilo que já fazem. Agora, se você bota uma meta ambiciosa, bom, aí deu, cara. Você tem que pensar fora da caixa. Te obriga a pensar fora da caixa. Certo? Claro que não pode ser uma coisa fantasiosa. Tem que ser viável. A gente tem uma expressão em TLC que se chama visão viável. Só que um objetivo ambicioso te força a pensar. E, pessoal, o que aconteceu? Os números eu estou chutando, tá? Mas, digamos, 30%. Não dava, blá, blá, blá. Ok, me faz 100. Reunimos na tarde, os caras trouxeram um plano de ação para uma meta de 50. Bom, eu nem sei se os caras atingiram ou não, eu não acompanhei o projeto depois. Mas eu sei uma coisa, todo mundo achava impossível crescer 30. E com o estímulo correto, no mínimo, eles criaram um plano para crescer 50. Os caras pensaram fora da caixa, mudaram as premissas. Eu quero dar duas questões para vocês, para todo mundo, não sei quantas pessoas estão conectadas, espero que tenha alguém ainda por aí, além de eu, o André e o Luiz, mas deixa eu passar uma dica para vocês. Tem. Não, tem uma galera aí. Deixa eu passar uma dica para vocês. 2 perguntas poderosíssimas de TLC. Eu falei do estado de Utah, né? Eu fui lá para Utah, também só ouvi, e foi bem assim. O primeiro dia, Kristen, com todos os secretários, disso, daquilo, somente a primeira pergunta, só. No segundo dia, a segunda pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: o que é muito difícil, quase impossível, mas se não fosse, mudaria tudo? Esse mudaria tudo é na tua meta, no teu sonho de vida como profissional, na tua empresa, competir no mercado.
certo? Mudaria tudo, aqui, isso faria toda a diferença, certo? Você identificou, porque às vezes a gente tropeça numa solução e nem se dá conta porque não tinha feito a pergunta certa. Então, essa é a primeira pergunta. O que é muito difícil, quase impossível, mas se não fosse, mudaria tudo. Depois que isso está bem claro na tua mente, então vamos para a segunda pergunta. Ok, é muito difícil, quase impossível, a não ser que... E aí nós vamos fazer esse raciocínio. Aí vamos ver como é que a gente resolve isso. Tem certeza que é impossível? O Gondo Gustavo vai dizer, né, André? Really? Pessoal, a ideia aqui é nunca coloquem mais poder nos obstáculos do que na capacidade de vocês de resolver os problemas. Essa é a magia de ser arrogante e humilde, os thinking process. Não existe limite para a criatividade humana. Não existem limites. Desde que a gente tenha as regras para pensar com clareza. O slogan da minha esposa é pense com clareza, age com foco. Como é que eu enxergo a realidade como ela é? Isso é o que o cientista faz. O cientista não aplica moral. Se é certo ou errado, ele vê como as coisas são. Ele entende a realidade como ela é, as suas regras de causa e efeito. Como é que as pessoas reagem? E aí, e agora? Como é que eu manejo isso para atingir melhores resultados? Faz sentido para vocês essa maneira de falar? Poxa, com certeza. Total, acho que é uma cultura, né? Você falou, a minha área é tecnologia, né? Dentro da linha do Leandro, tecnologia e inovação, e com certeza compreender as lógicas, né, que regem é fundamental. E, por exemplo, hoje falamos muito, né, em a transformação digital, e por uma dos encontros que nós vamos ter, eu trouxe algumas coisas. Olha, em final da década de 80, início da década de 90, dois caras que são nossos, vão lembrar, né, o Tapscott, o Davenport, né, e o Negroponte, os três caras lá que falavam lá da revolução da tecnologia. E daquela época para cá, ou na verdade, no final da década de 60, 70, quando foi inventado o primeiro computador, a lógica digital não mudou, é a mesma. O que não se podia imaginar, bem como você falou, Áureo, é o limite da criatividade. Adivinhar a criatividade humana é algo impossível, né? Agora, você sabendo as bases tecnológicas, você sabe para onde isto vai, né? Eles não podiam prever a criação do Uber, mas eles já viam que, olha, vai haver a conectividade, vai haver integração de mídias, vai haver a convergência digital, a lei de Moore funcionando, quer dizer, o poder de processamento vai aumentando. O que vai vir é difícil prever a criatividade, mas essas bases estão lançadas. Então, se você entende a lógica do que está ocorrendo, fica muito mais fácil para você acompanhar e compreender as mudanças, né? Fica muito mais fácil, inclusive, para você pensar de uma forma criativa. Porque você não fica esperando só exemplos, você consegue... Poxa, eu posso brincar com esses blocos de Lego aqui e construir coisas diferentes. Então, eu acho isso fantástico. Mais recentemente, eu estou me dedicando um pouco mais às inovações mais de baixo custo, né? As inovações frugais, essas que podem atingir aí a nossa... Stop the Creative Efficiency. Já tem em português, tá? É o último livro do Ishai com a Kristen Cox nessa direção. A gente tem que evitar os 7 sedutores. A gente acha que precisa de mais dinheiro, mais reorganização, mais dados. Muitas vezes resolver o problema se faz com baixo custo. É bem o que você está dizendo. Depois eu vou te mandar um livro desse aqui, André. Você vai gostar. Cara, legal. Olha, agradeço e acho que isso é muito importante, né? E como você falou, é um conjunto, inovar é um conjunto de pessoas, processos, tecnologias e principalmente pessoas, né? A teoria das restrições é pessoas, implantação de tecnologia é só uma parte. Eu tenho acompanhado aí meio, né? Bons seminários de IBM quando falam os chips deles mesmo, né? Por exemplo, sobre inteligência artificial, e a palavra todos deles é fantástica. A chave é quem? Pessoas, né? Então, acho que isso é realmente necessário, assim, mas não suficiente. Esse aqui, André, é só TOC em tecnologia, né? Isso aqui foi o Golda fez um projeto na banca. Te lembra da banca que foi comprada pela SAP? Claro que sim. Tecnologia é necessária,
mas não é suficiente. O livro é como botar foco no desenvolvimento tecnológico para agregar valor real no negócio. Você vai gostar também. Opa, legal. Uma dica. Esse eu não li, eu vou ler assim. Obrigado, viu? O André, ele é o professor que trabalha mais com essa linha de inovação na cadeia, né? Por isso ele é mais focado nessa parte tecnológica. Legal. Só que, na minha opinião, né, eu acredito que a tecnologia, ela não pode ser vista como um fim, né? Na verdade, ela é um meio, né? Ela é um facilitador, né? Exatamente. Porque, na verdade, duas coisas importantes é processos e pessoas. Excelência só alcança com essas duas. E a tecnologia vem para dar o suporte, essa integração, essa questão. Temos mais um tempinho ou posso fazer mais uma pergunta? Que eu acho que é interessante. Não quer deixar o meu amigo gremista dizer alguma coisa? O cara só apanhou, eu tirei sarro dele. Se ele quiser se defender... Pode falar, pode falar. Não tem problema. Não, nesse momento tá tudo tranquilo. Mas tem mais um gremista aí. Esse com a camiseta, esse é de fé, com a camiseta de noite, esse é de fé. Marcos. Tudo bem, Áureo? Fala, Marcos. Parabéns aí pela tua fala, tá? Bem pertinente. Também lá da graduação, a gente viu o vídeo lá, o vídeo da Meta, a gente trabalhou muito em sala de aula também, né? Usando esses conceitos da teoria da restrição, né? E é bem interessante, foi bem interessante a tua fala e a questão dos conceitos, tá? Até eu ia pedir a vez ali depois, mas eu acho que essa questão dos 4 pilares da TOC aí que você comentou, eu acho que eles são fundamentais para qualquer empresa, no sentido de que muitas vezes as empresas elas buscam soluções caras para resolver um problema muito simples. E é bem nesse sentido que a teoria das restrições ela acaba sendo empregada. E o principal fator que eu vejo assim, é a questão de pessoas que foi colocado ali, né? Que a gente gasta menos achando que as pessoas são boas. E eu tive experiência na empresa na qual eu trabalhei 25 anos, né? Que a gente trabalhava achando que as pessoas eram boas, né? Mas por 2 vezes a gente notou assim que a alta administração que veio para fazer uma transição de gestão não eram pessoas boas. A empresa pagou caro por isso, mas a gente viu que pessoas boas conseguiram fazer com que a empresa seguisse ao rumo, né? Ao rumo certo e depois ela tivesse uma alavancagem. Então essa questão acho, dos 4 pilares ela deixou bastante claro aí o quanto é importante para as empresas seguir um rumo certo, gastando menos para ter uma maior rentabilidade. É isso aí. Tem alguma pergunta? Não, seria... Tem alguma pergunta, mano? Não, seria nesse sentido, só colaborando com o que o Áureo falou, né? Muito bom. Marcelo? Não, tá perfeito, tá muito bem. Tá ótimo, tá muito bom. Obrigada, Luiz, da informação também, aí só para... Temos a Larissa, ela é me orientando, ela tá nos assistindo aqui também, tá no grupo aqui. Nosso grupo é bem eclético. Ela tem uma dúvida. Tem uma dúvida. A Larissa botou que tem uma dúvida. Fala, Larissa. Fala, Larissa. A Larissa apareceu aí com o André, não? Não é ela? Não sei. Aqui tem uma outra. Essa aqui é a minha Larissa. Legal. Não, oi, pessoal. Não, oi. Tá bom. Os dois que eu não estava contando agora. A Larissa. Que a Larissa fez no chat que ela está sem áudio. Quais são os desafios envolvendo 2 empresas? A Larissa está perguntando. Eu já até sei, acho que o que ela deve estar perguntando. Diga. Larissa, não sei se está... é isso aqui, ó. Ok. Então, a Larissa quer saber quais são os desafios de aplicar a TOC envolvendo 2 empresas. Ela trabalha numa empresa que vende online e ela tem uma fábrica que produz para ela. Deve ter aqueles problemas típicos da cadeia, né? Falta de estoque, atraso. Exato. Eu acho que sim. Quais são os desafios de aplicar quando você envolve mais de uma corporação? Deve ser bem mais difícil, né? Imagino. Ela quer saber o tipo. Bom, assim, Larissa,
uma pleia de problemas, né? O ser humano é muito também ágil assim em criar problemas, né? Quando a gente tem esse tipo de relação comercial. Eu tenho que fazer algumas premissas, né? Fala um pouquinho mais, Clarice, me dá um tipo de problema que você tem. A gente tem vários clientes desse tipo, tá? Você imagina, como eu te falei, na Riachuelo, que é pior ainda, empresa familiar, né? O seu Nevaldo agora já faleceu, controlava a fábrica Guararapes e o Flávio Rocha a empresa de São Paulo. Então, além dos indicadores locais, né? Quem é que dá mais resultado, o pai ou o filho? Tem alguém de empresas familiares que sabe como é que essas coisas funcionam, né? Então, nem sempre ser do mesmo grupo facilita as coisas, até pior às vezes, ok? Mas eu vi alguém falando, não sei se foi aqui, agora estou confundido, a gente está falando demais. Planejamento e execução, a gente falou alguma coisa aqui, eu acho que talvez tenha sido no trabalho, quando eu entrei, que a menina estava falando algo lá, né? A gente trabalha muito, pessoal, talvez seja uma dica legal para a Larissa, que é o seguinte, S&OP e S&OI, né? Planejamento e execução. Então, quando você tem... É uma hipótese, tá, Larissa? Não sei se é esse o caso, mas essa é uma dica legal, que a gente usa muito em TOC. Quando você tem que planejar no supply chain, né? Tem coisas que você tem sazonalidade, tem Natal, tem coisa que vem da China, né? Você tem que responder muito rápido. Se você vende por e-commerce, você tem que ter estoque disponível. Então, você faz um planejamento de produção, de vendas, que muitas vezes chama de S&OP, né? Sales and Operation Planning. Só que qual é o erro que às vezes as empresas cometem? Elas tentam forçar o planejamento na realidade e fazer com que aconteça o que foi planejado. Nós temos um cliente no Canadá, eu aprendi lá uma expressão do exército canadense que diz o seguinte: entre o mapa e o terreno, escolha o terreno. Você sai do quartel, né? Tinha um mapa. Vamos cruzar a ponte. Chega lá, não tem ponte. Bom, dane-se o mapa, né? Como é que eu faço para cruzar o rio? É a mesma coisa com o planejamento e execução, pessoal. Planejamento é necessário, é importante. Eu tenho que planejar decisões de supply, decisões de estabelecimento de recursos, de coisa de lead time alto, de sazonalidade, etc. Só que quando chegar no dia a dia da operação, a gente acredita muito que a execução tem que desacoplar do planejamento. Ou seja, planejar é tomar a melhor decisão possível com os dados que a gente tem. Com ou sem inteligência artificial, Big Data. Toma o melhor possível. E executar é reagir o mais rápido possível à realidade. Então, esquece o planejamento. Vamos ver o que a realidade está nos ensinando agora. Qual é o desempenho dos estoques? Qual é o desempenho do supply chain? Que rota está trancada ou não? Eu já cansei não, mas lá nos meus áureos tempos, eu era mais jovem, eu ia ali para o Caldas da Imperatriz, né? Ali perto de Florianópolis, passava a semana lá. Pô, cara, eu acho que eu fui 4 vezes, 2 deu enxurrada e caiu a ponte, bolas, e o cara fica preso lá e não consegue passar mais. Ainda que era dentro do Caldas, não era um sacrifício, por assim dizer, né? Mas, pô, mano, existe. Né? Então, quando eu entro numa operação complexa, como se tem e-commerce envolvido e tem um fabricante, planeja o melhor possível, só que a TOC procura botar o que a gente chama de gestão dinâmica de estoques, naqueles itens que é para estoque, né? Reduzir o lead time de ressuprimento para os itens que são produzidos, entrar na produção. Tem muitos cases desses, tá? Se você digitar alguma coisinha a mais de algum produto, algum problema específico, talvez eu possa te ajudar, senão é muito amplo, sinceramente não sei como responder. Mas essa dica de desacoplar planejamento e execução, pessoal, ela é boa, tá? Não tentar forçar o planejamento da realidade. Aprenda muito rápido com a realidade e reage. Tira, sabe, sem preconceito, o que eu tenho que fazer agora para resolver o meu problema. Mas o planejamento foi feito para mudar, na verdade, né? Essa é uma regra. O Marcelo quer fazer uma pergunta para ti, Áureo. A Larissa botou, essa questão de planejamento mesmo. Ok. Tem algumas coisas interessantes. Depois aí o Luiz te passa alguns cases nossos sobre S&OP, S&OI, não sei se você tem algum texto. Nós temos um problema, André, para você que gosta de TOC. Infelizmente, a literatura de TOC, os livros que eu estou mostrando para vocês, eles são antigos. Eles ainda valem, como o André falou, o mindset é o mesmo. Mas essas soluções, imagina, nós vamos ficando parados há 30 anos, né, André, fazendo um projeto do mundo inteiro. As soluções novas com o mindset da TOC não estão tão bem documentadas. Por isso que nós vamos lançar essa comunidade agora, que é o Golden Circle,
para botar as pessoas a discutir, faz um grupo aqui, um grupo ali, troca experiências, compartilha cases, né? A Larissa entra lá e fala com o cliente nosso, para que isso ganhe dinâmica. Lauro, deixa eu fazer uma pergunta. De casos para... Vocês têm use cases, assim, casos para ensino, não? A gente usa uma técnica aqui bem legal, que é, né, Luiz? Geramos casos, mas bem práticos, bem... E acabam, muitas vezes, servindo como atualização também, né? A gente chama de artigo tecnológico, Áurea. Então, por exemplo, um case que tu tem, que a gente pode escrever junto para mostrar como faz, para que os gerentes usem isso na prática. Isso aí tem bastante procura e quase não tem nada. Na cadeia, em operação mesmo, por exemplo, aquele exemplo lá da fábrica de leite. Acho que isso é importante, que essas coisas... Eu estou com um projeto bem legal. Ontem, inclusive, olha só como é interessante essa questão da TOC, né? Eu tenho um professor que é o Danilo Sirias, ele participa com a gente aqui, e ele é focado na TOC. Cara, ele já esteve aqui em casa, nessa mesa, jogando xadrez comigo. Eu sou muito... O Danilo, ele não foi grão-mestre internacional, mas ele estava nos Estados Unidos e ele ganhou a oportunidade de representar. Ele é da onde mesmo? Qual é o país dele? Ele é da Guatemala, né? Guatemala. Então, a Guatemala ganhou uma vaga numa Olimpíada de xadrez. Os caras não tinham dinheiro para mandar ninguém. Danilo, tu pode nos representar lá? E o Danilo aceitou. E aí, pessoal, ele usou os Thinking Process para melhorar o xadrez dele. Eu adoro jogar xadrez. Ele esteve aqui nessa vez jogando comigo e me ensinando. Como é que usa os Thinking Process da TOC para melhorar o xadrez? O Danilo é super gente fina. Ele tem contato com vocês? Que bom, que coincidência legal. O Danilo é nosso parceiro, porque a gente tem um convênio com a universidade que ele tem lá nos Estados Unidos. E ele já esteve aqui. E ontem eu participei com ele numa live onde teve um professor que é holandês apresentando o TOC em hospitais. E quando ele veio aqui, a gente fez um trabalho no hospital infantil aqui. Eu tenho até um case que a gente fez para reduzir, para melhorar o fluxo. E ontem eu participei lá com ele, né, e lembrei, mostrando aqui para vocês como a TOC ela é aplicável, né, em qualquer situação, na verdade, né? Então, acho que isso é importante que a gente... do xadrez. É isso, sim. André. Os Thinking Process... Assim, pessoal, eu vou dizer uma última coisa, está ficando um pouquinho tarde para mim já agora, também já são 8h30, mas deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Até para motivar, para quem gosta aí. Quando o Golder, pessoal, ele faleceu com câncer de pulmão. Esse câncer de pulmão é uma coisa que acaba logo, né? E aí ele chegou para o médico, né? Cara, quanto tempo eu tenho? Não, veja bem, não, doutor, você não está entendendo, eu sou o cara mais otimista que tem, eu quero saber para me planejar. Porque não adianta ficar tomando aquelas drogas fortes, porque esse pulmão é muito rápido. Ele sabia que ia morrer. Então, o que ele fez? Ele juntou, eu não estava nessa grupo, infelizmente, tá? 18 dos maiores experts de TOC no mundo, os caras que trabalham comigo, os caras da Golder, basicamente, e juntou com ele para desenvolver uma metodologia chamada Sobre Ombros de Gigantes. Está no Livramento, aquele artigo famoso dele, né? Que quando o Newton ganhou o prêmio Nobel de Física, ele disse o seguinte: ok, eu enxerguei ao longe, com a lei da gravidade, tudo aquilo, certo? Mas eu enxerguei longe porque eu estava de pé sobre ombros de gigantes. Pessoas que fizeram muita coisa antes de mim, eu dei algo a mais. Então o Golder criou uma metodologia chamada Sobre Ombros de Gigante. Para quê? Para que as soluções de TOC continuassem a evoluir mesmo depois dele, que é o que acontece hoje. Então, o que acontece? Como é que é essa metodologia? Você escolhe uma área que você tem paixão, que você gosta, certo? Eu gosto de empresa familiar, eu gosto de pricing. A minha esposa agora eu estou finalizando o livro dela, a correção do livro dela, sobre coaching executivo usando TOC. Cada um tem a sua paixão. O Danilo foi para essa área de hospitais, por exemplo. Então, você descobre qual era por exemplo, empresa familiar, né? Para mim, quem é o gigante? John Davis, né? Eu estou em contato com ele, mas não conheci ele pessoalmente, a gente só troca umas mensagens. O John Davis escreveu uma série de artigos, teve aí aqui no Brasil já, é um papo aí da empresa familiar. Ele fez muita coisa, os 3 ciclos, etc. Então, quando você quer usar a aplicação TOC, o que o gigante daquela área fez? Você tem que saber explicar, isso é bem uma questão científica, né, Luiz?
como professor, Sim. o que ele fez e por que deu certo. Só que aí você identifica o gap. Tem algumas áreas da realidade que ainda não estão contempladas. Tem um gap, a solução não foi ainda. E isso me apaixona, eu quero mais. E aí você vai usar os thinking process para preencher aquele gap. Ou seja, isso, André, é o que faz a TOC estar sempre inovando. Não a TOC enquanto mindset em si, que é ciência, mas a aplicação da ciência em mais e mais campos de conhecimento e mais problemas que a vida moderna está nos trazendo para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da gente. É isso que a TOC faz. Esse negócio do somando gigante, levar para uma universidade, sabe, motivar os alunos, ou linhas de pesquisa, isso podia ser um negócio assim muito legal. Eu nunca falei nisso no Brasil, né? É a primeira vez que eu falei agora, não sei porquê, me deu a intuição, tá? Mas é uma coisa para a gente explorar, quem sabe, né? Com certeza. Não se apaixona. O André gosta de tecnologia, né? Então tá, como é que aumenta mais ainda? O que o André pode aprender de TOC para que ele crie uma solução disruptiva, inovativa, né, realmente inovadora no campo da tecnologia, por exemplo? Pessoal, todos nós temos inteligência suficiente. Era isso que o Golda dizia no prefácio do livro A Meta. Todos nós temos inteligência suficiente. Sinceramente, até os gremistas presentes, os caras são inteligentes. Não são diferentes, mas são. A questão é saber usar essa inteligência com foco para desenvolver soluções disruptivas. É isso que a TOC promete. Pessoal, última. Marcelo, Posso? se arrependeu de me convidar aí, Marcelo? Vai ficar não, de jeito nenhum. Tranquilo? Eu adorei, porque, assim, como eu tinha falado já contigo antes, né? Aqui na Itajaí a gente tem muita gente da área de importação, né? Então, e eu tinha assistido uma palestra, falei, vou mandar um e-mail para ele e vou dizer, né, se der, deu. Vamos ver se ele vai aceitar o convite. E eu te agradeço por isso, agradeço por ter dado esse espaço para a gente, né? E eu estou ainda no meu caminho aqui das pedras para terminar a dissertação, mas eu espero te ver lá na banca, sim, para poder, então, ter alguém em referência por causa da teoria. A área de importação, a gente tem muita gente em Itajaí, né? Até eu agradeço muito, fiquei muito feliz quando você me ligou para confirmar, né? E aí deu essa abertura agora para a gente aqui com essa palestra esplêndida, né? Eu queria te agradecer por isso. Mas antes de terminar, eu queria fazer mais uma pergunta. Então, assim, do meu trabalho, que o tema é o lead time da importação, né? Sobre a gestão do buffer de tempo, né? A partir do momento que eu tenho um processo sequencial, né? Mas eu tenho uma possibilidade de fazer uma mudança nesse fluxo para que esse fluxo, para que uma das etapas que pode ser um gargalo venha a se transformar num pulmão antes da carga chegar aqui. Seria possível esse buffer ser apresentado, né, como um pulmão, antecipar um procedimento que hoje não está sendo feito? Não sei se foi claro. Pior que eu acho que não o suficiente para eu entender bem a pergunta, Luiz. Marcelo. Tá, então vou tentar desenhar. Nós temos várias etapas no processo de importação, várias etapas, e vários stakeholders aqui envolvidos na cadeia. E um processo desses, né, que hoje é um gargalo, existe, no decorrer do tempo, houve aí uma legislação que alterou esse processo para que ele pudesse ser feito antes da carga chegar. Esse procedimento de se fazer antes da carga chegar vai dar um ganho de tempo muito importante no lead time do processo de importação. E isso pode ser um buffer? Essa é a pergunta. Eu posso transformar isso num pulmão, fazendo um processo antecipado? Olha, a gente, quando eu olhar o teu trabalho, provavelmente isso vai estar lá, né? Talvez eu tenha mais condições de debater contigo, mas eu diria o seguinte, se está, digamos, em linha, porque mesmo sendo várias etapas, eu não sei se é totalmente linear, você tem etapas em paralelo também. Tem coisas que podem acontecer em paralelo, independente dessa única que você falou agora, tem outras coisas que acontecem em paralelo, correto? Tem, mas ainda é um processo bem sequencial. O processo de hoje que acontece para uma liberação de carga, ele chega,
aí você registra o processo, aí você emite a nota, aí você paga o ICMS, aí você libera a carga, aí você entrega a carga para o transportador e aí ele tira a carga do recinto, resumindo. E quando tem uma Anvisa, por exemplo, quando tem um órgão anuente, né, esse órgão anuente ele era um gargalo, porque antes eu tinha que apresentar o processo quando a carga chegava. E a legislação mudou. Então, agora eu posso apresentar esse processo antes da carga chegar. Então, esse gargalo eu estou antecipando. Eu estou tirando ele do fluxo, eu estou tirando ele do fluxo e jogando ele para antes do gargalo. Ok. Parece, assim, com a informação que você está me dando aqui de bate-pronto, parece uma boa ideia. Sim. Entretanto, o que a gente tem que tomar cuidado? Você sabe o conceito de multitarefa danosa? Conhece isso, Marcelo? Não. A gente tem, muito rapidamente, tá agora, tá, pessoal? Mas quando a gente fala, se eu estou entendendo bem, fluxos como esse, não é só uma questão de gargalo assim físico do processo em si, tem muito a ver com sincronização. E você está me dizendo que ele é bem linear, mas de qualquer forma, as coisas têm que ser sincronizadas. Tem muitos agentes diferentes, tem muitas informações, tem muitas autorizações, tem muitas coisas que têm que fluir de uma forma sincronizada. Genericamente, pessoal, a gente tem, mais ainda no Ocidente, a noção de que quanto mais cedo eu começo uma coisa, mais cedo eu acabo. Isso nem sempre é verdade. Por quê? Se eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, não é uma boa ideia, muitas vezes. É melhor você botar foco em poucas coisas, começa, termina, faz bem feito, com toda a atenção gerencial, depois pega outra, depois pega outra. Multitarefa é quando eu estou fazendo muitas coisas em simultâneo. Eu fiz um pouco de uma, não terminei, pulo para outra, não termino, pulo para a terceira, não termino, pulo para a primeira, não termino, fico muitas frentes abertas ao mesmo tempo. Isso é uma das coisas que eu não sei se aplica no teu caso, que pode baixar a eficácia de um processo. Então, começar muito antes do que o necessário, algo, na verdade, pode aumentar o nível de multitarefa. Isso é um problema. E outro problema, às vezes, se você faz muito antes, talvez você tenha usado nesse formulário, processo, autorização, aprovação, informações que podem mudar depois. Você fez antes para ganhar tempo, algo muda no processo, você tem que refazer aquilo gerando retrabalho. Existe essa possibilidade ou é totalmente inexistente? Existe a possibilidade. Eu fiz uma licença para 1.000 quilos e embarcou 800, eu vou ter que refazer. Por exemplo. Então, entende? A gente não é tão fácil de responder assim, né? Eu tenho que realmente olhar o processo como um todo, mas a gente procuraria evitar fazer as coisas muito antes para fazer multitarefa, muita coisa simultânea. É bom ter uma organização, um sequenciamento, né? A gente fala muito, e a gente teve um outro cara, eu não vou dizer o nome, uma empresa aqui em São Paulo, que trabalha com liberação para grandes projetos. Então, eu vou montar um CD de 100 milhões de euros. Pô, tem que trazer equipamento da Alemanha. É um inferno uma operação dessas, né? E os caras, os sócios, são muito bons, muito bons. E o problema era fazer a equipe entregar ao mesmo nível deles. E tem um conceito que a gente fala em TOC que é full kit. Já ouviu falar nisso, Marcelo? Full kit? Não. Não? Full kit é o seguinte, muitas vezes a gente começa uma tarefa quando tem o suficiente para começar, mas não todo o necessário para terminar. Então, a gente começa para ganhar tempo contando que vai receber aquele material, aquela aprovação, aquela especificação no caminho. E as coisas não começam, não chegam ou tem muita mudança. Então, cara, qualquer coisa de burocracia, a gente sabe o que é, né? Sempre tem uma pergunta a mais, uma necessidade a mais. Então, fazer um full kit era pensar em tudo que pode dar errado, sabe? As pessoas realmente têm uma lista, têm um checklist muito claro de tudo que pode ou pode ser ou não tem a mínima chance de ser necessário, mas algumas vezes ainda vai ser. Entende? Entrar numa coisa bem guardado do que fazer. Era um tipo de técnica aí que se usava bastante. Se eu antecipo muito uma coisa, a minha chance de ter o full kit piora. As coisas mudam. Aliás, uma das soluções interessantes de gestão de projeto é o seguinte, né, pessoal? Quando a gente aplica TOC para gestão de projeto, a gente aumenta muito o desempenho de entrega, mas muito. Projetos não atrasam. E, ironicamente, Marcelo, porque um projeto não atrase, eu não dou mais prazo. A gente aperta o prazo. Quanto mais rápido eu começo e termino uma coisa, menos chance de dar erro,
de mudar a especificação, de acontecer o muffin no meio do caminho. Então, eu acho que eu estou enrolando, tá? Não estou sabendo responder exatamente a tua pergunta. Né? Sim, os elementos. Tem sentido, Áureo. Não, está perfeito. Está perfeito. Professores, muito obrigado. Áureo, muito obrigado pela aula. Mais uma vez aí, foi muito gratificante. Foi um bate-papo. Com certeza. Pessoal. Consegui mostrar minha taça ao vivo aqui, eu sempre gosto de fazer isso. Muito bom, muito bom. Áureo, obrigado pela sua disponibilidade, né? Então, não queremos mais tomar seu tempo aí. Eu acho que foi muito bom. Estava tão bom que passou tão rápido, né? E esse tipo de conversa vai à noite adentro mesmo. Realmente, se for o caso, a gente ia até mais tarde. Mas, desde já, então, a gente deixa o agradecimento, as portas estão abertas, esperamos fazer novas interações aí, se precisar da gente, né, você sabe como entrar em contato. Vamos tentar fazer alguma coisa aí voltada para a inovação. Como eu te falei, a gente pode também fazer um congresso aqui sobre TOC, se for interessante, porque Itajaí fica num ponto central de várias cidades, né? Blumenau, Joinville, está tudo muito próximo. Então, eu acho que também é uma oportunidade aí para a gente fazer um evento desse tipo, que a cada 2 anos a gente poderia repetir. Outra coisa, essa questão de artigos, né? Tecnológicos. Né, André? Assim, não. Eu acho que tem bastante coisa para a gente desenvolver aí juntos, né? Então, se depender da gente. Desculpa, que você estava destacando também, né, a questão do Itajaí como um ponto central e lembrando agora que estaleiros e áreas industriais aqui da região fecharam grandes contratos estratégicos com a Marinha, quando você estava falando lá na questão do Exército Militar, né? Então, vamos ter aí... já temos necessidade, mas com certeza teremos mais necessidade ainda de expertise para tudo isso. Pelo que foi anunciado, assim, os volumes são realmente bem grandes. Né? Oportunidade, né? Exatamente. Bastante oportunidade. Tem bastante crise para compartilhar e referências fantásticas aí nessa área, pessoal, com certeza. Ótimo. Tá bom? A gente agradece, então. Boa noite, né? Obrigado. Espero encontrá-lo novamente. Espero encontrá-lo novamente em pouco tempo aí na banca do Marcelo. Tá, okay? Joia. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Um abração. Boa noite. Hein? Obrigado. Valeu. Tchau. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos aí. Muito bom. Valeu, Luiz. Cara,